coisa falem aqui no som. Bom, o que eu preparei para hoje, como alguns me pediram para fazer alguns exercícios das atividades da semana retrasada, né? A atividade, acho que semana 9, né? Então eu preparei alguma coisinha antes, mas o que eu estava previsto para hoje é a gente ver duas coisas. Finalizar a questão de forças centrais, né? Analisar então a questão do periélio de Mercúrio, né? Que na aula passada, no finalzinho da aula passada, a gente discutiu a precessão de periélio, né? Então, quando eu tenho uma órbita circular estável ou uma órbita já estável, com uma força de lei do inverso quadrado da distância atrativa, né? Como campo de força principal, quando eu introduzo uma força efetiva da interação dessa partícula com outros entes, né? O que acontece é a precessão do periélio, que nada mais é que a mudança angular da onde vai ocorrer, né, o pericentro. Então, a gente vai analisar especificamente o caso do periélio de Mercúrio, que tem importância histórica, como eu vou mostrar, a questão da relatividade do Einstein, né, uma das sucessos, né, da teoria da relatividade geral foi a predição correta do periélio de Mercúrio usando a correção relativística do Einstein, né, para a interação Mercúrio-Sol. Né. E aí eu vou fazer toda essa parte de revisão e introduzir a conta para a velocidade de precessão, né, como é que ele calcula. E depois, no final da aula, eu só vou começar um pouquinho, né, porque eu estou bem atrasado nessa área, a questão dos sistemas de partículas, né. Hoje eu vou só definir o centro de massa de um sistema de partículas, né. Na verdade, a gente já analisou um tipo particular de sistema de partículas que é de dois corpos, né, forças centrais aqui, são interações de dois corpos, a gente já analisou quase toda a dinâmica para dois corpos, e aqui a gente vai generalizar para um número muito grande ou mesmo contínuo de constituintes, né? E também a questão do momento linear do sistema, como é que fica, né? Então, antes de começar a questão da periélio, né, cálculo do periélio do Mercúrio, discussão histórica, eu vou voltar e fazer um pouquinho, refazer, né, acho que são os exercícios 1, 2, 3 da atividade 9, né, que o pessoal pediu para eu fazer aqui em aula. Então, o primeiro deles, que eu acho que a questão 1, né, era uma questão de satélite, né, em órbita terrestre, né, então estava orbitando a Terra, era dado então um apogeu, na distância de apogeu, que é 630 km acima da superfície, então isso aqui não é o R1, né, isso aqui não é o R máximo, R2, né, isso aqui é só a distância H da superfície até o ponto de apogeu do satélite, né? E sabe-se que a velocidade lá no apogeu é 7.400 metros por segundo, né? Perguntava, né, nessas duas questões, são duas questões encadeadas, né? Qual é que é a velocidade, então, no perigeu, quando ele está mais próximo da Terra, né? E qual é que é a distância, né, deste perigeu medida, claro, a partir da superfície da Terra, certo? Então, é uma questão que a gente já tinha tratado com alguns outros dados, mas o que a gente tem aqui, basicamente, é a distância do apogeu e a velocidade no apogeu e nada mais, né? E a gente quer saber a velocidade e a distância do perigeu, né? Como eu tinha comentado por e-mail com vocês, existem várias maneiras mais longas, menos longas de resolver esse problema, né? Eu vou fazer dois casos, né? Dois casos. Um deles é, por exemplo, usando conservação de energia e momento angular, né? Lembrando que aqui eu só estou analisando ábsides, né? Perigeus e apogeus. São dados, os dados para o apogeu, e quer-se saber os dados sobre o perigeu. Então, em conservação de energia mecânica, implica isso, né? A energia mecânica no perigeu é igual à energia mecânica no apogeu. Na verdade, a energia mecânica é igual em qualquer lugar, né? Porque a energia mecânica é conservada sempre para sistemas de interação com força central, né? Então, aqui estão as expressões específicas, né? Desta equação de relação das energias mecânicas. No perigeu, claro que a energia mecânica é energia cinética mais energia função, energia potencial, né? Aqui, claro, calculado na velocidade e na distância do perigeu, né? Aqui, então, tem uma energia cinética, proporcional à velocidade do perigeu ao quadrado, e a energia potencial que cai com 1 sobre R, mas aqui R para nós é a distância até o perigeu. Do lado direito a gente tem a mesma coisa, né? A energia cinética no apogeu, mais a energia potencial no apogeu. Isso é conservação da energia mecânica. Também nós temos conservação de energia de momento angular, né? Que é sempre conservado também em forças centrais, né? Então, o momento angular é igual em qualquer lugar, né? Em qualquer ponto da trajetória, né? Mas no perigeu e no apogeu eles são iguais. Especificamente, a característica no apogeu e no perigeu é que o vetor posição, né? O vetor radial,
e o vetor momento ou velocidade da partícula são perpendiculares nessas ápices, nesses pontos de retorno. Então fica um pouquinho mais simples de calcular o momento angular, né? Basicamente a massa vezes a distância radial vezes a velocidade naquela ápside, né? Tanto para o perigeu quanto para o apogeu, né? Então eu tenho duas equações, como a gente tem duas quantidades a ser calculadas, velocidade e distância no perigeu, né? Lembrando que aqui, no caso, tanto na EMEC quanto no momento angular, eu posso fazer o cancelamento em ambos os lados da equação da massa do satélite, que eu estou denotando por mzinho, né? A única massa que vai restar aqui é a massa da Terra, que é o centro de força, né? Gravitacional. Então, basicamente, depois que eu cancelo as massas, o sistema de equações que eu tenho é este daqui, né? Que é a conservação de momento angular, e aqui eu tenho a conservação de energia mecânica, né? Então, eu posso usar essas duas equações para tentar encontrar as quantidades. Primeiro, por exemplo, eu posso, na equação de conservação de momento angular, eu posso isolar a distância do perigeu e escrever ele em termos da distância do apogeu multiplicada pela razão das velocidades, né? Apogeu por perigeu. Então, existe uma relação direta entre as ápices, né, as distâncias radiais para o perigeu e o apogeu. Eles estão basicamente só relacionados pela razão das velocidades nessas ápices, né? Se eu tenho o perigeu, a distância do perigeu, eu posso substituir aqui na segunda equação, que é da EMEC, né, conservação da energia mecânica. E aí vocês vejam que quando eu faço, né, faço essa substituição aqui, eu fico com uma equação de segundo grau para a velocidade do perigeu e outras quantidades que já são determinadas, né? A distância do apogeu, a velocidade no apogeu e assim por diante, tá? Então é uma equação de segundo grau, aqui eu estou determinando quem são as constantes, né, acompanhando o termo quadrático e o termo constante nessa equação de segundo grau, né, que é esta daqui, basicamente, né? O termo quadrático está aqui, quem está acompanhando o termo linear, que eu chamei de B, né, é uma quantidade negativa que depende do GM e o produto da distância vezes velocidade no apogeu, né? E tem dois termos aqui que são combinados, que formam o termo constante, né, dessa equação de segundo grau. Bom, aí a gente usa a Bhaskara, né, por exemplo, para calcular as raízes, né, dessa equação. Bom, aí vamos indo, né? A gente vê que eu consigo um termo comum aqui na expressão das raízes. O termo comum é GM sobre RV, né? Então eu fatorizo, né, esse GM sobre RV ao quadrado aqui dentro da raiz primeiro. Faço isso, né? Então, a gente tem um termo comum, né, aos dois termos aqui na soma, né? Que é GM. Aqui é a massa da Terra, né? R vezes V no apogeu, né? O que sobrou dentro da raiz, eu verifico quando eu faço esse processo de fatoração aqui do GM sobre RV, ao quadrado dentro da raiz, sobra lá dentro um termo quadrático em V e dois termos quadráticos em V, na verdade um quártico em V, e um quadrático em V. Esses dois termos aqui eu vejo que ele forma, posso expandir ele num quadrado perfeito, né? Eu tenho dois termos de um quadrado perfeito, né? Que é este quadrado aqui, né? Se eu elevar o quadrado VA ao quadrado RP sobre GM, né? Eu vou obter ambos os termos, né, desta criatura. Claro que está faltando o termo menos 1, né? Então, aliás, o termo 1 aqui, né? Para eu ter o quadrado perfeito. Então, eu subtraio, né? Subtraio 1 do quadrado perfeito. Então, quando eu calculo esse quadrado perfeito, subtraio 1, eu obtenho esses dois termos que estão aparecendo aqui, a menos desse 1 que mantém-se, né? Então, quando eu escrevi em termos de um quadrado perfeito, eu vejo um cancelamento aqui dos uns, né? E que sobra aqui dentro é um quadrado e uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de um quadrado basicamente é o módulo, né, da quantidade que está ali, e aí eu já tenho as expressões para velocidade no perigeu, né? Escrito em termos daquela quantidade principal, que vai me dar unidade de velocidade, né? E uma outra quantidade que é adimensional, essa que está aqui, que está sendo tomado o módulo, né? Eu só tomei o cuidado aqui saber que tamanho é essa quantidade que a gente está tomando o módulo, né? Lembrando como a gente está analisando trajetórias órbita fechada, né? Elíptica ou circular do satélite, né? A gente sabe que para a órbita fechada a energia mecânica tem que ser nula, né? Se eu usar os dados para energia mecânica no apogeu, que é o que eu estou utilizando aqui, né, para calcular a velocidade no perigeu,
A gente tem esse vínculo, né? A EMEC tem que ser menor que zero. Aqui a EMEC está escrita em termos do apogeu, né? Das quantidades no apogeu, tanto a distância do apogeu quanto a velocidade. Se eu for adiante, eu posso mostrar do fato que a energia mecânica tem que ser negativa para eu ter a órbita fechada. Significa que a quantidade que está aqui sendo tomada no módulo ela é menor que 1, né? Quando eu estou tomando o módulo, obviamente, isso aqui essa quantidade que está aqui, ela varia entre 0 e 1, né? Obviamente tem um problema aqui com o zero, né? Lembra aqui que eu tenho o 1 está somando mais ou menos esta quantidade que está aqui dentro do módulo, que varia entre 0 e 1. Ela tem que ser sempre menor que 1 aqui por condição de EMEC menor que 0. Tem um problema aqui para o caso negativo, né? No caso negativo, se a quantidade está no extremo, né? Eu estou muito próximo de 1, a minha velocidade no perigeu vai ser da ordem de 0, que não tem muito sentido físico, porque lembrando, a velocidade no perigeu é sempre muito maior que a velocidade, né, que a velocidade no apogeu por conservação de momento angular e energia mecânica, né? Então eu vou considerar aqui a raiz que me dá resultados físicos, que não tem o problema do limite desta quantidade aqui tendendo a 1 e eu tendo uma velocidade no perigeu nula, né? Não faz sentido. A não ser que o meu raio de perigeu seja minúsculo, né? Mas eu vou usar então o sinal mais para calcular explicitamente a velocidade no perigeu. Tá? Então, aqui basicamente eu estou assumindo a primeira raiz, certo? Agora só, depois que eu já tenho a expressão da velocidade, é substituir os valores numéricos, né? Do que nós temos, esta primeira quantidade, que ela tem a dimensão de velocidade, né? E esse segundo termo que está aqui tomado módulo, que é adimensional, né, basicamente. Bom, quantidade que são dadas no problema. A gente tem que calcular para colocar aqui a distância do apogeu, né? No caso, dado do problema, não dá a distância do apogeu, ou seja, a distância do centro da Terra até o satélite. Ele nos dá só a distância a partir da superfície da Terra, né? Que eu chamo aqui de H, o apogeu, né? Que é a distância entre a superfície da Terra e onde está localizado o apogeu do satélite, né? Para a gente obter a distância no apogeu, a gente tem que, claro, somar o raio da Terra, né? Então a distância no apogeu é o raio da Terra mais a distância a partir da superfície da Terra até chegar no satélite, né? O raio da Terra a gente conhece, né? Da ordem de 6.371 quilômetros. O dado do problema, né? Que é a distância do apogeu medida a partir da superfície da Terra é os 630 quilômetros, né? Aqui é interessante, não é o caso como a gente fez em aula, né? A gente fez em aula um caso onde o satélite estava em baixas altitudes, né, com distâncias muito menores que o raio da Terra. Aqui eu já tenho 10% do raio da Terra, né? 630, esse aqui 6.370 contra 630, né? Fator de 10 aí, né? Então já estou com 10%. Então não dá para fazer aquela aproximação que a gente fez na aula, né? Mas igual a gente consegue calcular, né? Isso em quilômetros da ordem de 7, 10 na 3 quilômetros, transformado para metros, claro. Isso dá 7, 10 na 6 quilômetros, né? Com isso, a gente já tem uma das informações, que é o R no apogeu, e aí a gente pode calcular esta quantidade aqui, que vai ser a principal, né, para obter a velocidade no perigeu. Né? Então, aqui eu tenho aquela quantidade que vale GM, massa da Terra, sobre o produto RV. Né? Então, aqui eu vou colocar em SI, tá? Tudo em unidades do SI. Então, a velocidade, que eu disse para vocês que tem unidade de velocidade, isso, né? A velocidade vai sair em unidade de metro por segundo. Né? Então, tá aqui, o G é a constante gravitacional, né? No SI, é o 6,6 10 na menos 11. Massa da Terra em quilogramas, né? É o da ordem de 6, 10 na menos 24, perdão, 10 na mais 24 quilos, né? E aqui o produto RAPO, né? Que eu acabei de calcular, que é o 7, 10 na 6. 7, 10 na 6. Faltam 10 na 6, né? 7, 6, 0, 1, 10 na 6. E a velocidade no apocento que é dado, né? Que é o 7.400 metros por segundo, 7,4 10 na 3, né? Metros por segundo em SI. Calculo numericamente, isso vai dar numericamente da ordem de 0,8, 10 na 4 metros por segundo. Ou seja, isso é da ordem de 7,7, 7,6. Eu coloquei 4 casas aqui, tá? 10 na 3 metros por segundo. Isso é a velocidade de metros por segundo, né? Esta é a primeira quantidade que entra aqui. Agora a gente vai ter que calcular quanto é que é esta segunda quantidade adimensional que entra aqui dentro, né? Para o cálculo da raiz, que é o VA quadrado, né? E o resto. O VA quadrado vezes o resto, eu consigo mostrar que, na verdade, ele é uma quantidade adimensional.
Ele vira uma razão entre velocidades, né? O VAPO é a velocidade no apogeu, e a quantidade que eu acabei de calcular aqui também tem unidades de velocidade, né? Então, esta quantidade aqui é adimensional, tá? Certo? Então, é só calcular, né? O VAPO a gente sabe, é o 7.400, né, metros por segundo. E esta outra quantidade aqui, já acabou de calcular, 7,6, né, 10 na 3 metros por segundo. Ou seja, claro, ambas as quantidades, ambas as velocidades aqui em metros por segundo. Isso vira uma quantidade adimensional muito próximo de 1, né, que é 0,96161. Claro que eu posso usar sempre mais casas, tá? Eu estou truncando em algum número de casas, né? Estou usando várias casas. Bom, calculado essas duas quantidades, né, eu consigo já obter a velocidade no perigeu. Então, é aquela primeira quantidade, que é o 7,610 na 3, 1 mais módulo, né, módulo desta quantidade menos 1. Tomar o cuidado que é um módulo, né, da diferença, né? Então, botei o 0,96, subtraí 1. Claro, isso aqui é... Vejam bem que o que está aqui dentro é negativo, né? O primeiro termo é menor que o segundo. É negativo, mas como eu tenho um módulo, né, eu fico com um positivo definido aqui para a velocidade do perigeu. Isso dá da ordem de 7.991, claro, com as casas decimais que eu estou usando, tá? Metros por segundo. Que é o mesmo que está lá no gabarito, né? A menos do último dígito, né? Acho que dá tá 7.990 e alguma coisa. Acho que é 94, né? 7.994. Então aqui eu estou na ordem do décimo de milésimo, né? Mudando o algarismo lá no final. Claro que vocês conseguem ver que o rastreio da diferença do último dígito vem dos arredondamentos que a gente fica fazendo aqui, né? A gente está fazendo vários cálculos intermediários, né? Então, obviamente eu estou usando um monte de casas decimais por gosto, né? Mas eu vejo que, comparado com o gabarito, a única possibilidade é essa daqui, né? Só eu acho que o gabarito tem um problema, uma diferença só no último dígito aqui. Eu acho que é 4 aqui em vez de 1, ou é 3, não é mais, tá? Se vocês lembram. Mas claro, vocês não vão conseguir exatamente para o meu cálculo aqui, exatamente o gabarito, mas é um décimo de milésimo só a diferença, né? Bom, se eu tenho a velocidade, automaticamente eu já consigo calcular a distância do perigeu, né? Para a conservação de momento angular, essas coisas são relacionadas, né? A distância do perigeu está relacionada com a distância no apogeu, a menos das razões das velocidades. Então a gente calculou a velocidade faltante, né? Que é a velocidade no perigeu. A gente substitui aqui na expressão da razão. A gente já tem a distância do apogeu, né? Calculada completinho, né? O RA completinho, já somando o raio da Terra, né? E aí a gente calcula, e a gente está aqui o valor em quilômetros aqui, né? Estou calculando já em quilômetros. A distância do perigeu em quilômetros. Claro que essa distância aqui é a distância do centro da Terra até o satélite, né? Na distância de maior aproximação, que é o perigeu, né? O que é pedido no problema, acho que é o problema 2, né? É o perigeu medido a partir da superfície da Terra. Ou seja, tem que calcular o H, né? Qual é que é a distância a partir da superfície da Terra associada ao perigeu. Claro que aí então eu tenho que pegar o perigeu e subtrair o raio da Terra. Eu faço essa conta. Eu já faço em quilômetros, né? Eu já escrevi tanto o raio da Terra quanto o perigeu, né? A distância do perigeu em quilômetros, né? Aí eu obtenho esta quantidade, 0,112 vezes 10 na 3 quilômetros, né? Ou seja, isso é da ordem de 112 quilômetros. Claro que tem as questões dos arredondamentos, mas eu acho que no gabarito está 111, né, quilômetros. Mas a minha conta pode ser resolvida ao mesmo tempo as duas perguntas, né, basicamente usando conservação de energia e momento. Ela é mais clara, assim, né, de resolver, mas parece que ela é um pouquinho mais comprida, né. Então, eu vou fazer um segundo método, tá? O método 2, que é, por exemplo, calcular o semi-eixo da elipse, né? E a partir do semi-eixo calcular quanto é a distância do perigeu, tá? Então, uma outra maneira de calcular. Esse eu consigo fazer numa folha, tá? O segundo jeito de fazer o mesmo problema, tá? Então, o segundo método que eu vou começar é calcular o semi-eixo da elipse, que é o A, né? Em termos da energia mecânica. Então, a gente derivou em aula explicitamente, né? Não lembro qual aula, mas eu indico para vocês qual é que é a página, né? Então, o semi-eixo da elipse é a constante C, que no caso da gravitação, né, é G, massa da Terra, massa do satélite,
dividido por 2 vezes o módulo da energia mecânica. É módulo porque a energia mecânica aqui é negativa, no caso de órbita fechada, né? Mas, basicamente, eu consigo aqui escrever o semi-eixo maior A da elipse, né? Na órbita elíptica do satélite, em termos da razão módulo da energia mecânica pela massa, certo? Basicamente está pronto, né? A expressão em termos da energia mecânica. A gente sabe calcular a energia mecânica em termos da velocidade no apogeu e o raio, né, a distância radial no apogeu. Aqui eu estou escrevendo a energia mecânica usando os dados do apogeu, né, energia cinética no apogeu, energia potencial gravitacional no apogeu. Isso é EMEC, né? Se eu dividir por M e multiplicar por 2, que é a quantidade que está aqui no denominador do cálculo de semi-eixo, basicamente dá esta quantidade, né? Explicitamente, que não depende mais da massa do satélite, né? Explicitamente. Substituindo isso no valor da EMEC, né? 2 EMEC, módulo de EMEC, né? Por M, basicamente embaixo eu tenho que só tomar o módulo dessa quantidade aqui, né? Tá certo? Aqui, o último passo, eu só fatorei aqui para cancelar o GM. Está em cima, eu fatorei aqui no módulo GM sobre RAPO. Tá? E aí o que sobra quando eu faço essa fatoração, o GM some, claro que sobra um RAPO para cima. Basicamente só sobra isso daqui depois que eu fiz a fatoração de GM sobre RAPO aqui na expressão de A. Então está aqui escrito A em termos da distância do apogeu e a velocidade do apogeu. Tá? Então eu tenho que calcular, na verdade, uma única quantidade, né? Que é essa daqui, ó. A distância do apogeu a gente já conhece, né? É dado no problema, né? Explicitamente. Esta quantidade eu calculei ali antes numericamente para nós, né? Ela é adimensional, esta quantidade, né? Muito próximo de 1, né? O 0,96161, né? Esta quantidade aqui. Certo? E aí está pronto, a gente já tem calculado a distância do apogeu, que é o raio da Terra mais os 630 km, né? Aqui. A quantidade adimensional, que é quase 1, 0,96161, menos 2, né? E aí a gente tem o cálculo do semi-eixo maior, que é o A, né? Para esta elipse, certo? Lá dos problemas da geometria, que a gente fez em detalhe, uma aula completinha, sobre a órbita elíptica, né? A gente mostrou lá na aula, né? Que a soma das ápsides, né? Ou seja, se eu somar a distância do apocentro com o pericentro, aqui tem um gráfico que está melhor, né? Aqui a gente tem elipse, a origem do sistema de coordenadas está num dos focos da elipse, né? Lembrando que essa distância aqui menor é o R1, né? E a distância maior a partir do centro, a partir do centro da origem do sistema de coordenadas, eu tenho o R2, as duas ápices, né? A distância de maior aproximação e de maior afastamento, se vocês olharem a soma do R1, do R2, ou RAPO com RP, né? É basicamente 2 vezes o semi-eixo maior da elipse, né? Lembrando que o centro da elipse está aqui, né? Certo? Então, quando eu somo, né, o R1 com R2 ou o RAPO com RP, eu tenho 2A. Isso é importante porque nos relaciona, né, por exemplo, a distância no perigeu com a distância no apogeu e o semi-eixo maior da elipse, que é o A, né? Como eu calculei agora há pouco o semi-eixo da elipse, né, tá aqui explícito em quilômetros, né, eu consigo RP, 2A, RAPO, tá, 2A em quilômetros, né, e aqui o RAPO, né, aqui eu já estou mostrando a vocês quanto é que é a distância no perigeu já calculado em quilômetros, né, explicitamente, né, certo? Lembrando que aqui eu tenho 10 na 3 ainda, né, explicitamente. Isso dá 6.483, que é, claro, que tem que ser subtraído, obviamente, do raio da Terra para a gente obter a distância a partir da superfície, né? Então isso vai de novo, vai nos dar os 111 quilômetros que eu mostrei anteriormente pelo outro método, né, explicitamente. Né? Certo? Tranquilo? Então são duas maneiras, né, de calcular, né, as quantidades correspondentes, né, certo? Lembrando que você cheque aqui a questão das potências de 10, né, que aqui é 10 na 3 quilômetros, né, em unidade de quilômetro, né, etc. Aqui eu já multipliquei, obviamente, né, por 6 por 10 na 3, aí vai dar os 6.000 e pouco, né, e o 7.001 a gente calculou como sendo o RA. Né?
São duas maneiras de calcular. A questão 3 era calcular o período, né? O período a partir da... ainda faltou a velocidade, né? Se eu tenho a distância do... Se eu tenho a distância do perigeu, aí eu consigo, usando conservação de momento angular, mas, pelo método 2, né? Aqui não, aqui agora as velocidades não estão relacionadas pela razão das distâncias das ápices, né? Então, aqui eu tenho a razão das distâncias das ápices, né? Apogeu por perigeu. Isso aqui vai dar um número maior que 1, claro, né? E a velocidade no apogeu. Lembrando sempre que a velocidade no perigeu é maior que no apogeu, né? Por construção. Né? E, claro, a gente consegue obter o mesmo valor que eu obtive pelo outro método, né? Os 7.991 metros por segundo, né? Então, o caso aqui foi invertido, né? Eu calculei primeiro, neste método 2, eu calculei primeiro a distância no perigeu e depois eu calculei a velocidade. No caso anterior, eu calculei a velocidade primeiro e a distância do perigeu depois. Então, 2 métodos que vocês podem usar. Eu acho que até que esse segundo é mais rápido, né? Aparentemente, eu acho que ele é mais rápido que é da conservação de momento aí. Momento angular e energia mecânica, né? Aí sim, aí o problema 3, né, era um cometa, no caso era um cometa, né? Obviamente ele está assumindo que esse cometa tem uma órbita fechada, né, porque está perguntando o período de órbita, ele está assumindo que provavelmente é elíptica ou circular, né? Elíptica ou circular a órbita, né? Isso dá informações sobre o perigeu, né? A velocidade no perigeu, que é 64 km por segundo, e a distância do perigeu, ou seja, a partir do Sol. Esse cometa está orbitando o Sol, né? A distância de perigeu é 64,5, né, 10 na 6 quilômetros, tá? A partir do centro do Sol. Então, aqui é um cálculo dado as distâncias e velocidades do perigeu, tentar obter o período de órbita, né? Como eu tinha comentado também no e-mail, né, na comunicação, como no caso anterior, a gente pode escrever então o semi-eixo, né, em termos da EMEC, como a gente fez antes, né? No caso aqui, a informação para calcular a EMEC é a informação do perigeu, né? Então, a EMEC é a soma da energia cinética no perigeu mais a energia potencial no perigeu. A distância radial no perigeu é o R-per, né? De novo, entra no denominador aqui para o cálculo do semi-eixo. Esta quantidade é 2 vezes o módulo da EMEC dividido por N. Com isso aí não precisa informação da massa do cometa, né? Basicamente. E como no caso anterior, está aqui escrito, né, a distância do semi-eixo maior da elipse para o cometa, né, é escrito em termos das quantidades do perigeu, né, distância do perigeu, velocidade do perigeu. Lembrando, de novo, eu vou ter que calcular esta quantidade dimensional que está aqui embaixo, né. A primeira quantidade que eu tenho que calcular é Gm sobre R-per multiplicado por V-per, né, basicamente. Cortou um pouquinho, mas é Gm por V vezes R, né? Isso tem unidades de velocidade. Aqui eu estou calculando em SI, né? Aqui eu tenho a constante gravitacional em SI, 10 na menos 11, 6,6, 10 na menos 11. Eu tenho a massa do Sol agora, né, em quilos, né? Que é da ordem de 2, 10 na 30 quilos, né? Embaixo aqui eu tenho a distância do perigeu, que é dado no problema, né? Em SI, claro, né? Que é os 64,5 milhões de quilômetros, milhões é 10 na 6, né? Então, isso em metros, né, é 64,5, 10 na 9, né, metros, e a velocidade no perigeu, está aqui, né, é 64,0 km por segundo, transforma quilômetros para metro, né, isso é 10 na 3 metros, né, então aqui eu tenho 64,0, 10 na 3 metros. Então, tudo está em SI, a velocidade que sai, essa quantidade que eu mostrei para vocês tem dimensão de velocidade, né? A quantidade que sai é da ordem de 3,2, 10 na 10 metros por segundo. A quantidade que está aqui dentro do módulo, né, é V quadrado por esta quantidade que eu acabei de calcular. Na verdade, V2 R per Gm é uma razão de velocidades, né, é a razão da velocidade no perigeu por esta velocidade que eu calculei, ou esta quantidade que tem dimensão de velocidade que está no denominador. Fazemos a razão, né? Claro, podemos calcular em quilômetros ou em metros por segundo, né? Aqui eu tomei em quilômetros, tá?
A velocidade do perigeu é 64 km por segundo. Aqui, claro, eu tenho que transformar essa quantidade de metros por segundo para quilômetros por segundo, né? Aqui vai de 10 na 10, vai para 10 na 7, né? Mas sobra algo que é muito pequenininho, né? Da ordem de 2, 10 na menos 6, certo? Aqui não dá para desconsiderar, por exemplo, as aproximações, tá? Se eu usar 2, né? 2 aqui embaixo, né? Exatamente 2, eu tenho um problema de cálculo numérico, né? Então aqui eu vou usar mais casas. Ao invés de usar só 2, né? Eu vou usar quase todas as casas, né? Em potências, né? Aqui eu estou só repetindo o cálculo, né? Em quilômetros por segundo, as duas quantidades. Isso é quase da ordem de 2, tá? Tem um problema aqui. Se eu usar 2, tá? Se eu usar 2, eu vou ter uma divergência aqui embaixo, né? Então eu vou ter que usar várias casas depois da vírgula, né? Na verdade, essa razão aqui é 1.99, 128. Quanto mais casas eu usar, melhor, né? Para eu me livrar da divergência. Mas do ponto de vista do cálculo numérico, eu uso a maior quantidade de casas possíveis, tá? Aqui embaixo. Eu vou usar 3, 4 casas. Se eu faço isso usando, acho que eu usei todas essas 5 casas, acho que eu usei 5 casas, tá? Arredondei no primeiro 8 aqui. Só que eu tenho a velocidade no... Perdão, a distância no perigeu, né? Que é o 64.510 na 6 km, dividido por algo que é muito grande, né? Que está aqui embaixo, né? Eu calculei como sendo 8.712 10 na menos 3, né? Adimensional. Isso dá algo de ordem de 7, né? 7, 10 na 9 quilômetros, tá? Se eu tenho o A, eu obtenho o período, né? Por terceira lei de Kepler, né? A relação entre o período e o A pela terceira lei de Kepler é essa, né? A dado período é proporcional ao cubo do A. Então, T é 2π, na verdade, T é 2π dividido por raiz de GM, né? A na 2 terços. Aqui embaixo, claro, tem que calcular numericamente o G e o M, mas a gente sabe quanto é que valem, né, as quantidades. Aqui está em SI, tá? Aqui todas as quantidades eu estou colocando em SI. Em SI, GM é 10 na 20, né? 1.3 10 na 20 metro cúbico por segundo ao quadrado. Aqui eu já calculei o A, né? O A em SI, né? 7 10 na 12, né? Isso. Vou multiplicar por 10 na 3 aqui ainda, né? Elevado a 3 meios, obviamente o que vai sair, vai sair daqui é um período em segundos, né? Período em segundos. Isso vai dar da ordem de 10 na 10, né? 10 na 10 segundos. Claro, vai depender de quantas casas tu vai usar, mas a potência de 10 correspondente é grande em segundos, que é 10 na 10. Lembrando que o gabarito lá do problema pedia para enunciar o período em anos, né? Então a gente vai ter que converter esse 10 na 10 segundos em anos, né? Então eu vou só fazer a conversão 10 na 10 segundos em anos, lembrando que um ano é a minha forma mnemônica para transformar em segundo em anos, né? Eu uso essa forma que é π 10 na 7 segundos é um ano, né? Na verdade é 3.16, mas o π é quase isso, né? Em ordem de grandeza, a potência de 10 correspondente é 1 sobre π, né? Vai dar, e o 10 na 7, né? Vai ser da ordem de 3, né? Na verdade, um terço, né? Um terço mais as potências de 10, né? Que correspondentes, né? Que é o 10 na 3, né? Só um 10 na 3, as potências de 10, e eu tenho 1 sobre π, que é da ordem de um terço, né? Ou seja, 3, 10 na menos 1, né? Isso vai dar, então, 3, 10 na 2 anos, que é da ordem de 300 anos, tá? Obviamente, essa ordem de 300 anos, eu obtenho, ela vai ser altamente dependente de quantas casas decimais eu uso naquela quantidade adimensional, numericamente aqui, tá? Então, usando os 4 casas, tá? Eu obtenho da ordem de 300 anos, mas se eu colocar mais casas, eu diminuo um pouquinho e aí chega na ordem que tem lá, que é 287, acho que é, né? Mas a ordem de grandeza é essa, né? 287 é da ordem de 300 anos, né? Para o período do satélite, né? Só usando os dados do pericentro, né? Perigeu. Então, eu encerro essas duas questões, na verdade são três, né? Que vocês, muitos pediram para eu calcular, né? Em aula, né? Aí você já fica com um gabarito, certo?
Lembrando, claro, não consegui obter exatamente, eu mostrei por que a gente não consegue obter exatamente, porque é uma questão de truncagem, né, dos cálculos numéricos intermediários. Mas as ordens de grandeza, as opções que tinham lá eram muito díspares, né, diferente das ordens de grandeza que eu calculo ali pelos métodos que eu indiquei. Certo? Claro, não eram questões de substituição direta, né? Justamente eu encadeei mais de uma questão, né, duplas questões relativas ao mesmo problema, né, justamente porque eu sabia que ela eram um pouquinho mais extensas do ponto de vista numérico, né? Eu tive um trabalho para encadear duas questões em uma só, né? Eu sabia que era um pouquinho mais trabalhoso numericamente, né? O que eu estava preparando ainda para encerrar a questão de forças centrais, né, gravitação especificamente, era sobre a precessão do periélio, né, de Mercúrio. Lembrando que no final da aula passada a gente analisou explicitamente a questão das estabilidades das órbitas circulares, né, e qual é que é o efeito de uma perturbação. Lembrando que perturbação para nós são forças efetivas além da principal, né. No caso da gravitação, por exemplo, a interação do planeta com os outros planetas, onde o campo de força principal é a interação com o Sol, né? Então a gente sabe que da interação com o Sol, as órbitas são elípticas, né? A gente conhece cálculos semi-eixos, tudo certinho, mas o efeito da interação dos planetas com os outros planetas no sistema solar, né, dá uma força efetiva líquida e faz o papel de uma perturbação, né? Então, se eu tenho uma órbita fechada via só com a interação do Sol, quando eu introduzo a interação efetiva deste planeta com o resto, né, eu vou perturbar, claro, essa órbita original, né, elíptica, e o efeito, a gente mostrou na aula passada, o efeito da perturbação é precessionar o pericentro, né? O pericentro muda de lugar a cada período de revolução, né? Eu não volto, depois de 2π, eu não volto no pericentro, né? No exemplo da aula passada, eu fiz uma perturbação que era atrativa à lei do inverso, aliás, repulsiva, lei do inverso do cubo da distância como um modelinho para uma perturbação, né, de órbita gravitacional. A gente mostrou que para aquele exemplo eu tinha uma recessão, né? Eu chegava no pericentro antes de completar 2π radianos de período orbital, né? O exemplo na aula passada era de receder, né? Ele chegava no pericentro bem antes de completar 2π, né? Ou seja, antes de completar um período de revolução em torno do Sol, né? Aqui a gente vai calcular especificamente a questão da precessão de pericentro para o caso de Mercúrio. Aí o pericentro é periélio, né? O nome de pericentro onde a gente está interagindo Sol-planeta, né? Essa história do periélio, da medida do periélio, comparação experimento-teoria, né? Já tem uma história bem boa, bem antiga já, né? Então, em mecânica newtoniana, né, só usando os cálculos que a gente aprendeu a usar na aula passada, né? Ou seja, fazendo uma suposição correta, né, de qual é que é a perturbação, ou seja, a interação de Mercúrio com os outros planetas, né, a gente consegue calcular qual é que é a velocidade de precessão em mecânica newtoniana. A gente mostrou na aula passada como fazer isso, né. Claro que tem toda uma fenomenologia de como é que a gente modela, né, a perturbação. Se a gente modelar corretamente, a gente consegue fazer uma predição de quanto é que vai ser a velocidade de precessão, né, via mecânica newtoniana, né. Isso foi feito por Urbain Le Verrier, tá, um francês. Isso ele fez essa conta teórica usando mecânica newtoniana, né, com um modelo sofisticado para a época. Isso é meio do século XIX, né, um modelo sofisticado para perturbação, isso é 1845, né. Ele calculou então que a precessão, né, a velocidade de precessão de Mercúrio, né, comparado com o medido da época, né, as medidas experimentais da época, dava uma diferença de 16 arcos de segundo. Então, 16 arcos de segundo era a diferença entre o que ele predizia, né, usando mecânica newtoniana, claro, usando os dados que tinha em 1845, né, para os planetas conhecidos, né, e o que é medido para a precessão, né, a velocidade de precessão. Lembrando que a velocidade de precessão, né, é
é a ângulo, né, o ângulo abscidal subtraído de 2π, de π, né, perdão, subtraído de π, dividido pelo período de precessão, né, ângulo por período, ou seja, ângulo por tempo, isso dá uma velocidade, né, de precessão, que é quantos radianos por segundo precessiona por período orbital. Isso é meio do século XIX, e este mesmo cara, o Leverrier, né, ele retomou o cálculo em 1869, um pouquinho depois, porque o próprio Leverrier, junto com o Cote, né, eles analisaram as órbitas, né, corretas de Júpiter, não, de Urano, perdão, de Urano, e eles, usando mecânica newtoniana, analisando as órbitas de Urano, eles predisseram, né, que deveria haver um outro planeta, né, além de Urano, ou seja, eles predisseram a existência de Netuno, né, então quem predisse, usando basicamente mecânica newtoniana, foi o Leverrier e o Cote, né, nessa época, né, final do século XIX. Então, o próprio Leverrier, né, usou o fato que eu tenho um novo planeta, né, inclusive conseguiu estimar a massa, né, ele foi observado experimentalmente, né. E claro, ali ele teve que refazer o cálculo, né, porque aí a interação efetiva de Mercúrio adicionado a um novo planeta é modificado, né, ele refez o cálculo, e aí ele refez o cálculo no final do século XIX, em 1867, né, ele obteve então para a velocidade de precessão, já introduzindo a interação com Netuno, né, 527, né, segundos de arco por período de revolução, contra um medido já no final do século XIX, que era 565 segundos de arco por século para a velocidade de precessão do pericentro de Mercúrio, né, o periélio de Mercúrio. Tá? Agora já mudou, claro, quando tem dado experimental mais recente, tem a nova modelagem teórica com um planeta a mais, né? Mas ainda continua um déficit, tá? Entre a teoria newtoniana, agora inclusive aumentou, né? A partir de 16 a diferença para 38 no final do século XIX, né? 32 segundos de arcos a diferença entre o teórico e o experimental, né? Então, que não tinha explicação newtoniana, porque eles já tinham usado a interação do último planeta descoberto, né, que era Netuno. Então, do ponto de vista da mecânica clássica, não tinha mais o que introduzir de hipótese adicional, né, para a perturbação sobre a órbita de Mercúrio relativo ao Sol devido à interação com os outros planetas, né? Claro que o resto tudo, como está muito longe, o efeito efetivo é muito baixo. Né? Bom, as medidas experimentais correram, agora a gente já vai para o início do século XX, né? Continuam sendo feitas medidas de precisão da velocidade de precessão do periélio de Mercúrio, né? No início do século XX, né, no início dos anos 10, início dos 1900, né, a velocidade medida, né, observada, era um pouquinho diferente do que foi feito a medida em 1869, né, ela já foi com esta precisão, né, 575 arco de segundo por século, o valor experimental, né. E a predição teórica continuava sendo a ordem de 572 arcos de segundo por século, né, já incluindo a interação gravitacional com todos os outros, né, usando os dados de precisão no início do século XX para os dados orbitais de todos os planetas, incluindo Netuno. Né. Então, de novo, ainda continuava no início do século XX um déficit experimento-teoria, ou teoria-experimento, que no início do século XX é da ordem de 43 segundos de arco de segundo por século, né, que é a diferença entre o medido experimental, que era o 575 segundo por século, arco de segundo por século, e o 532 teórico, a mecânica newtoniana, né, uma velocidade de precessão predita, né, usando as interações com os outros planetas conhecidos e os dados experimentais recentes daquela época. Né. Então, no início de 1900, início do século XX, né, a gente ainda tinha essa discrepância sem explicação do ponto de vista da mecânica clássica, gravitação newtoniana, né? Tinha uma discrepância de 43 segundos de arco por século na comparação teoria-experimento, né? Isso vai ser resolvido
não no contexto da teoria clássica de gravitação newtoniana, assim no contexto da gravitação geral de Einstein, na teoria da relatividade geral de Einstein, que é a teoria gravitacional do Einstein. A gente tem a teoria da relatividade especial, que basicamente é a questão do efeito dos sistemas de referência, né? Mas ele construiu também uma teoria para gravitação, né? Uma teoria da relatividade para a gravitação. O ponto principal é a teoria é o princípio da equivalência, né? Que a gente viu até no início do semestre, né? A gente enunciou o princípio da equivalência fraco, que é o princípio de Galileu, né? Que a massa gravitacional é igual à massa inercial, né? E o Einstein parte de um princípio parecido, que é o princípio da equivalência, né? Que os sistemas acelerados, né, são indistinguíveis de um sistema de referência em queda livre, né? Não consigo fazer distinção entre esses dois fenômenos, né? Campo gravitacional uniforme versus um referencial acelerado, né? Isso é o princípio da equivalência do Einstein, né? É o ponto de partida para ele construir a teoria da relatividade. Obviamente aqui eu não vou falar da teoria dela, não vem aqui o caso, né? A gente mostrar o que é a teoria de relatividade de Einstein, mas o ponto é que o Einstein, em 1916, isso aqui é um dos papers principais do Einstein, né? Ele faz uma predição de qual é que seria a correção da interação do Sol com a Terra, porque como o Sol é uma estrela com massa muito alta, né? O Einstein previu qual é que é a correção sobre a interação newtoniana, né, dos efeitos da relatividade geral. Ou seja, se eu introduzir efeitos da relatividade geral para a interação Sol-Mercúrio, por exemplo, né, o Einstein mostrou que a correção é desta forma, tá? Ela pode ser entendida como uma perturbação, certo? Só que no caso do Einstein, ele mostrou explicitamente no artigo dele que a perturbação... Aqui está o termo newtoniano, né? A força gravitacional newtoniana usual, né? Menos C, caindo com o R quadrado, né? O usual, isso é a gravitação universal newtoniana, a interação Sol-Mercúrio. E o Einstein mostrou no artigo dele que, aplicando a teoria da relatividade geral, os efeitos relativísticos, né, os efeitos além da teoria newtoniana, né, tem esta forma, tá? Ele é um efeito tipo perturbação, ou seja, algum termo que vai ser adicionado ao termo newtoniano, uma perturbação que é atrativa, lei do inverso da potência quarta da distância, certo? Muito bem. Claro que, como ele é uma correção, né, a gente sabe que C sobre R2, que é o primeiro termo, que é o termo newtoniano, tem que ser muito maior que o termo de correção relativístico, né, da interação Sol-Mercúrio, né, certo? Lembrando que C aqui é o produto da constante gravitacional pela massa do Sol e a massa de Mercúrio, né, no caso da gravitação. Então, aqui, esse termo é só a correção relativística da interação Sol-Mercúrio, tá? Claro que nós teríamos ainda que adicionar tudo que já é conhecido, que é a parte da perturbação clássica, né? Da interação clássica dos outros planetas com Mercúrio. Mas a gente pode encarar a correção relativística em relatividade geral como também sendo uma perturbação que tem esta cara, certo? O Einstein, inclusive, determinou quanto é que é a constante gama que está aqui em cima, né, na teoria da relatividade geral, né, gravitação einsteiniana. Né. O gama, ele depende do momento angular ao quadrado, claro, do GM, que é sempre, né, tem que aparecer sempre, mas depende especificamente do momento angular ao quadrado de Mercúrio, né, e embaixo tem a massa de Mercúrio multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Sempre nas teorias de Einstein, tanto a restrita quanto a geral, sempre a velocidade da luz aparece explicitamente. Né? Então aqui a gente tem mc quadrado, onde é a massa de Mercúrio. Basicamente o que está aqui embaixo é a energia de repouso de Mercúrio. Né? Basicamente. A velocidade da luz 3,8 metros por segundo. Então, essa é a predição de Einstein, né, de qual é, que é a correção relativística
ela é encarada então como uma perturbação, certo? Toda a parte clássica de perturbação clássica já foi calculada, né? Ele só vai aqui, eu vou fazer com vocês aqui, o cálculo de quanto contribui a correção relativística para a conta, né, da velocidade de precessão, né? A contribuição para a velocidade de precessão. Né? Lembrando que o experimental, a diferença é 43 arcos de segundo entre o teórico e a discrepância entre o teórico e o experimental. Né? Bom, como a gente já sabe como calcular ângulo abscidal a partir dos campos de força, né, ou a perturbação, eu vou calcular agora com vocês o ângulo abscidal, né, para a trajetória de Mercúrio. Lembrando o que é ângulo abscidal? O ângulo abscidal é o ângulo entre as ábsides, né, entre o R1 e o R2, ou seja, entre a distância, o vetor apogeu e o vetor radial do perigeu, né? Ou seja, e no caso sem perturbação é π, né? Exatamente π quando a gente tem elipse, né? Depois que eu faço a distância angular entre o perigeu e o apogeu numa órbita elíptica é exatamente π, né? Quando eu introduzo a perturbação, a gente mostrou na aula passada, o ângulo abscidal pode ser diferente de π, né? Certo? O que vai depender é a relação de como é que é a perturbação, né? Qual é que é o efeito da perturbação no novo ângulo abscidal, né? Já com a perturbação. A gente mostrou, derivou na aula passada quanto é que é o ângulo abscidal, escrito em termos do campo de força já com a perturbação. Né? O R barra aqui, lembrando que é o raio de órbita circular estável inicial, né? Que vai ser posto à perturbação. Mas o ângulo abscidal, então, é π inverso da raiz quadrada desta quantidade, onde aqui eu tenho a derivada do campo de força e o próprio campo de força calculados no raio de trajetória circular estável original, antes da perturbação. Né? Aqui o campo de força com a perturbação, no caso do Einstein, né, tem esta forma, é um termo quadrático, um termo na quarta, né? Aqui eu já fatorei o termo quadrático, né? Então eu tenho menos CR2, calculado, claro, em R barra, né? E o termo quadrático, né? Aqui eu só fatorei C sobre R quadrado e reescrevi o termo da perturbação vindo da relatividade geral, né? Só para fatorar o termo newtoniano explicitamente aqui, tá? A gente precisa calcular a derivada, calculada em R bar, então está aqui o cálculo explícito do F', né? Ou seja, a derivada da lei de força, né? A derivada do termo quadrático dá 1 sobre R ao cubo, a derivada do termo 1 sobre R na quarta dá 1 sobre R na quinta, né? Ambos positivos, né? Ambos leis de força são negativas, né? Quando eu faço a derivada, eles se tornam positivos. Lembrando que aqui no ângulo abscidal tem o R barra multiplicado pela derivada, né? Calculada em R barra. Está aqui explícito essa quantidade. Eu vou calcular R barra vezes a derivada calculada em R igual a R barra aqui. Né? Isso dá esta quantidade explicitamente. De novo, fatoro, né? C sobre R quadrado, né? Que é o termo explícito do gravitacional newtoniano, né? Eu tenho esta quantidade, já fatorado C sobre R2. Né? Substituo esta razão aqui, né? R barra F' dividido por F. R barra F' dividido por F. Resta aqui dentro, né? Então, esta quantidade, tá? Dentro aqui, claro, só tem o gama, o C e o raio de órbita circular estável original, que é o R barra, né? Aqui explícito. Muito bem. Aqui, bom, vou fazer alguns procedimentos em cima da expressão do ângulo abscidal, né? Lembrando que se o ângulo abscidal é diferente de π, obviamente eu tenho o ápice está precessionando, né? O periélio do Mercúrio vai precessionar e eu consigo até calcular qual é que é a velocidade de precessão devido à perturbação só da relatividade geral, né? De Einstein. Né? Claro que eu tenho que adicionar o efeito da velocidade de precessão da parte clássica, né, já conhecida. Aqui eu estou calculando só a velocidade de precessão advinda só da parte da correção relativística. Né? Bom, trabalhando nesse termo aqui, nesse segundo termo, que é o único que tem quantidades físicas, né, calculáveis, que a gente tem que introduzir depois, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por 1 menos gama CR2, certo? Posso fazer isso, porque isso é 1, né? Com isso eu
vou abrir um pouco esse segundo termo, né, do ângulo abscidal. Bom, quando eu multiplico em cima e embaixo por essa quantidade, em cima, claro, eu vou ter que abrir o quadrado, né, porque eu vou ter um quadrado perfeito, né, explicitamente, certo? Calcular explicitamente, né, lembrando que, obviamente, eles não são iguais, né, não é apenas uma troca de... Embaixo, sim, é apenas uma troca de sinal, né, apenas uma troca de sinal, mas em cima não é apenas uma troca de sinal, porque eu tenho no primeiro termo aqui, no primeiro fator, eu tenho 2 e no segundo eu tenho apenas 1. Né? Então a gente vai ter que fazer o produto, né? Eu tenho 4 termos, né? 4 termos que advêm do produto desses dois caras, né? Os termos lineares em gama e um termo quadrático em gama, né? E embaixo, sim, aí A mais B, A menos B, dá A quadrado menos B2, né? Quadrado, que é este cara aqui. Então aqui eu só abri explicitamente fazendo coisas honestas aqui, não fiz nada misterioso, só estou manipulando honestamente a expressão do segundo termo dentro do ângulo abscidal. Né? Aqui eu só vou argumentar com vocês que o termo em gama 2 ele é subdominante. Né? Posso mostrar explicitamente para vocês aqui, lembrando que o segundo termo, que é a correção relativística, é uma perturbação. Né? Então a gente sabe que o C sobre R quadrado é muito maior que gama sobre R na quarta, justamente por gama R na quarta ser uma perturbação, né? Ser um efeito perturbativo sobre a órbita original newtoniana. Essa condição, né, de ser perturbação, se vocês isolarem aqui o gama, né, na direita, por exemplo, né, ou seja, passar o R2 para cá, dividir por C, a gente consegue mostrar que gama sobre CR2, C aqui não é velocidade da luz, tá? Quando tem o C maiúsculo é G, produto dos M's, né? Massa do Sol pela massa de Mercúrio. Né? Eu mostro que gama sobre CR quadrado é muito menor que 1, automaticamente, né? Por ser perturbação. E, obviamente, o quadrado disto, né? Gama sobre CR ao quadrado também é sempre muito menor que 1, né? Então, eu consigo ver que, comparado o termo linear com o quadrático, como ambos são muito menor que 1, né? O termo quadrático eu posso desconsiderar. Então, aqui eu vou aproximar o ângulo abscidal usando o fato que gama sobre CR2 quadrado, né, é muito menor que 1, próximo de zero. Né? Então, este termo aqui no numerador e este termo aqui no denominador, eu vou desconsiderar, e aí, claro, eu vou ter uma aproximação, aqui é tudo completo, né? Agora aqui o ângulo abscidal, vindo da perturbação da relatividade geral, é aproximadamente este cara. Quando, obviamente aqui embaixo fica um 1 apenas, né? E em cima eu só tenho os termos lineares em gama, né? Eu inclusive consigo fatorar explicitamente, né? Aqui eu tenho 2 multiplicado, né? Explicitamente os termos lineares ali em cima, né? Certo? Aqui, explicitamente. Então a gente tem esta aproximação aqui, tá? Que eu já me livrei dos termos quadráticos, né? Certo? Bom, eu ainda posso fazer uma segunda aproximação aqui, lembrando que gama sobre CR quadrado eu mostrei que por ser perturbação é muito pequeno. Eu ainda posso fazer um último passo, é expandir toda esse termo aqui, né? Toda o que está dentro da raiz quadrada, né? Tudo que está dentro da raiz quadrada. Ainda antes disso, né? Se livrando do termo quadrático, né? Livrando desse termo quadrático, eu ainda, claro, posso multiplicar o 2 por os dois termos que aparecem aí ainda, né? Explicitamente. E sobra, claro, que o 3 menos 2 vai dar 1. Bom, aí sim, depois que eu chego nessa forma final, se livrando dos termos quadráticos, aí sim vou fazer a expansão de tudo que está elevado à raiz quadrada, né? Menos raiz quadrada, né? Perdão. Inverso de raiz quadrada. Lembrando que este cara aqui é muito menor que 1, então eu posso fazer a expansão de Taylor dessa função, né? Em torno de u tendendo a zero, né? Então aqui é a expansão da função 1 menos u a menos 1 meio. Os dois primeiros termos da expansão em Taylor é 1 mais u sobre 2. No nosso caso aqui o u é esta quantidade aqui, né? 2 sobre gama dividido por c R2 barra, né? Então ainda
O último passo, uma última aproximação. Então, aqui eu estou obtendo o ângulo abscidal usando aproximações, né? Vai ter esta cara, né? Até primeira ordem em U, eu fico com o que está dentro aqui. Toda essa raiz quadrada pode ser escrita na forma de 1 mais gama CR2, né? Lembrando que quando a gente colocar gama igual a zero, que é se livrando, ou seja, desconsiderar a perturbação, que no caso aqui a perturbação é a correção relativística, né? Então, se você desconsiderar a correção relativística, tomar a gama igual a zero, a gente obtém o correto, né, do clássico, né, que o ângulo abscidal para gama igual a zero é π. A gente sabe que no caso clássico da mecânica newtoniana, o ângulo entre as ápices na órbita elíptica é exatamente π, né? O efeito da perturbação vindo da relatividade, a correção relativística, né, é um shift, né, um deslocamento, né, do ângulo abscidal em torno de π, né? Um incremento do ângulo abscidal por um fator π gama sobre CR quadrado. E a gente lembra, se eu tenho um ângulo abscidal que é diferente de π, automaticamente eu tenho precessão do PLL, né? E eu consigo, inclusive, calcular a velocidade de precessão. Então, aqui eu estou definindo velocidade de precessão. Claro que tem que tomar um cuidado, porque toda a velocidade de precessão que eu estou falando aqui é a velocidade de precessão, só a velocidade de precessão, a contribuição para a velocidade de precessão do PLL do Mercúrio, só advindo da parte da correção relativística, né? Eu teria que adicionar ainda a velocidade de precessão vindo a interação com todos os outros planetas, né? Que a gente consegue calcular em mecânica clássica, né? Que é aquele 500 e pouco, né? Que a gente, se vocês lembrarem aqui na volta, né? A gente já calculou 500 e poucos segundos de arco, já é o calculado com grande precisão da parte clássica, né? Então, o que eu vou calcular aqui para vocês é a velocidade de precessão contribuição da correção relativística, né? Bom, velocidade de precessão a gente calcula assim, né? Eu vou chamar de velocidade de precessão, né, de ΔΦ. Na verdade, isso aqui é um ômega, né? É uma velocidade angular, né? O ΔΦ, que é a velocidade de precessão, no caso aqui é devido à correção relativística, é a diferença de 2 vezes o ângulo abscidal por 2π, né? Lembrando que 2 vezes o ângulo abscidal, no caso, sem perturbação, dá 2π exatamente. E aí, claro, eu vou ter uma velocidade de precessão que é nula, obviamente, sem velocidade de precessão. Então aqui eu estou definindo velocidade de precessão, né? Definindo a velocidade de precessão é 2 vezes o ângulo abscidal com perturbação, menos 2π, se eu não tenho precessão isso aqui é zero, dividido pelo período orbital, né? O período angular, né? O tempo para dar uma volta completa angular, né? De 2π em torno do Sol. No caso da perturbação advinda da correção relativística, né? Calculada pelo Einstein em 1916, se a gente pegar a nossa expressão aproximada do ângulo abscidal, aqui, né, e multiplicar por 2, subtrair 2π, o que sobra é esta quantidade aqui. Né? É o 2π gama CR2 barra. Dividido pelo período orbital de Mercúrio, que é mensurado experimentalmente. Isso é a velocidade de precessão, contribuição da correção relativística do Einstein. Né? O período de órbita, a gente conhece, né? Eu até vou dar ele em unidades de anos terrestres, né? O período de órbita de Mercúrio, o período orbital, né? Aqui só a questão numérica, está calculado já a velocidade de precessão em radianos, né? Por exemplo, em radianos por segundo ou radianos por ano, né? Dependendo de quanto é as unidades que a gente calcular aqui para os ângulos e para os períodos, né? Aqui a gente vai ter que voltar ali na teoria do Einstein e abrir explicitamente quem é o gama, né? Então, só para lembrar, na teoria, né, einsteiniana, né, o gama, o fator gama, ele depende do momento angular ao quadrado e da c ao quadrado, né, velocidade da luz ao quadrado, do produto GM um fator 3. Tá? Então, só vou voltar aqui e substituir, né, explicitamente quem é a contribuição, né, do Einstein. Né? Aqui a menos 2π, eu tenho que então calcular explicitamente quem é gama por CR2 bar, esta quantidade aqui. Lembrando que o gama, né, é 3gml quadrado, momento angular ao quadrado. Massa de Mercúrio, velocidade da luz ao quadrado. Aqui o C, né, a constante C, a velocidade da luz, a constante C maiúsculo, né, é G, massa do Sol, massa do Mercúrio, o R2 barra, né, certo?
Claro que vocês vejam que tem um cancelamento aqui dos GMs, né? Esse GM cancela com esse GM. Sobra então massa de Mercúrio ao quadrado, momento angular em cima, explicitamente a velocidade da luz ao quadrado. Aí, o último passo é calcular explicitamente quanto é que é o momento angular ao quadrado, né, para o Mercúrio, que a gente consegue obter a partir das leis das condições de estabilidade da órbita circular sem perturbação, né? Aqui eu só vou mostrar para vocês como é que eu obtenho o L, né, ou o L quadrado, a partir das condições de estabilidade. Então, eu vou pegar Mercúrio sem perturbação, correção relativística. Vou assumir, então, que... Vocês lembram que o Epsilon, né, a centricidade de Mercúrio é quase 1, né? É quase circular. Uma das condições, a primeira condição de estabilidade de órbita circular, a gente derivou na aula retrasada, eu acho, ou antes, né? Há umas 2 semanas. A primeira condição de estabilidade é que a lei de força calculada no raio de órbita circular estável, né, tem que ser menos L2 sobre M R barra ao cubo. Tá? E no caso aqui, sem a perturbação, é a gravitação, né? A lei de força é a lei gravitacional usual, né? Que tem esta carga. Com isso, usando então a primeira condição de estabilidade de órbita circular, lembrando que R barra aqui, essa lei vem do fato que R barra é um ponto extremo, né? Da energia potencial efetiva, né? Automaticamente a gente consegue calcular quanto é que é o L2, né? O L quadrado, aqui, ó. Em termos da constante C e de R barra. Certo? Massa de Mercúrio, a constante C maiúscula, e de R barra. Aqui eu substituo, né, na expressão que eu estava calculando, né, do gama sobre CR2. Eu precisava saber quanto é que é L2. Eu vou calcular, então, L2 em termos da constante C. Calculei, está aqui explícito. Né, joguei aqui de volta, né, o L2. Vocês vejam de novo como C, a constante C, depende do produto das massas, né, do Sol e do Mercúrio. Você consegue ver que eu vou ter um cancelamento, né, das massas de Mercúrio, que vai aparecer ao quadrado em cima e embaixo. E o que resta para o cálculo da velocidade de precessão, usando o termo de correção einsteiniano, né, da relatividade geral, basicamente é 3 gm, né, massa do Sol, C quadrado, R barra. R barra. E aí a gente pode substituir isso aqui na velocidade de precessão explicitamente. Né? Ainda posso escrever também o R barra, né? O R barra em termos do período, né, de órbita circular. Ou seja, quando o raio de órbita é R barra circular, ele tem um período, correto, né? É o período de órbita de Mercúrio, né? O período de órbita de Mercúrio. Eu então consigo reescrever o R barra, que aparece aqui embaixo, né? O R barra em termos do período de órbita de Mercúrio, que é algo que é medido experimentalmente. Tá? Então, mais um passo aqui. Usamos a terceira lei de Kepler, né? E a gente sabe que, no caso de órbita circular, né, a gente tem a relação entre o período, né, de órbita ao quadrado com o semi-eixo de órbita, o semi-eixo maior da elipse, né, ao cubo. No caso, o semi-eixo maior da elipse, no caso circular, né, o A é da ordem de R barra, que é o raio de órbita circular. Né? Então, aí eu tenho a relação entre o período de órbita e o raio circular. Né? Então, fazendo o uso da terceira lei de Kepler, eu consigo mostrar para vocês que G vezes a massa do Sol pode ser escrito em termos do raio de órbita circular, que é o R barra, né? E o período de órbita, que é algo mensurado, né? Só isolei aqui GM, né? Passa o GM para cá e escreve isso em termos de R barra e de T, período de órbita, né, de Mercúrio. Então, finalmente, né, eu consigo escrever aquela quantidade que aparece na velocidade de precessão, que é gama C R quadrado. Sobra isso, tá? Está escrito explicitamente em termos do raio de órbita circular, né, o R barra, e o período de órbita do Mercúrio, que é o T0. Tá? Volto na expressão da velocidade de precessão, aqui, né? Substituindo, claro, quem é gama sobre CR quadrado agora, né? Onde eu já substituí o momento angular e já escrevi GM em termos do período, né? Período de revolução orbital de Mercúrio em torno da sua órbita. Né?
Lembrando que o período de órbita de Mercúrio é conhecido, né, o T0, né, que está entrando ali, ele em termos do período de órbita terrestre, né, que é ano, né, que eu tenho o período terrestre, né, que é um ano, ele é bem menor que o período terrestre, né, então o Mercúrio leva menos tempo para dar uma volta completa em torno do Sol, né, na verdade ele leva 20% do ano terrestre, né, 0,241 vezes um ano, né, então leva bem menos tempo, né, a ordem de um quinto, né, um quarto, quase um quarto do tempo terrestre de órbita, né. Isso em segundos dá 7,69 10 na 6 segundos, né. Claro, fazendo a minha conversão de ano para segundos, né, pela forma mnemônica, um ano é π 10 na 7 segundos, né. O raio médio orbital é mensurado, né, o raio médio orbital de Mercúrio em torno do Sol, né, que é o R barra, né. Ou seja, isso aqui é basicamente a média entre os semi-eixos maiores e menor, né, da elipse, né, para o Mercúrio, porque ele tem uma excentricidade entre 0 e 1, né, muito próximo de zero, né. Lembrando que epsilon igual a zero é a órbita circular, né. Ou seja, é 579 10 na 10, isso é mensurado. Então eu sei o período de órbita, 0,271 anos terrestres, e o raio médio é obtido experimentalmente, né, 6,79 10 na 10 metros, né. E aí sim, finalmente eu consigo calcular a velocidade de precessão de Mercúrio, do pericentro, do periélio de Mercúrio, advindo, claro, só a parte de contribuição da correção relativística einsteiniana, né, na geral, que é assumida como uma perturbação, né, certo? Então aqui eu tenho 24π ao cubo, 24π ao cubo, o raio de órbita circular ao quadrado, e tudo experimental, né? O período de órbita ao quadrado, vamos o T0 ao quadrado, né? Aqui eu tenho I, aqui é 7, né? Aqui é 7. 769 10 na 6, né? Segundos ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado, né? E dividido pelo período de órbita, né, orbital do Mercúrio, que é o próprio T0, né? É o mesmo T0. Certo? Aqui em cima, como eu coloquei tudo em SI, vejam bem, todas estão em SI em metros e em segundos, né? Aqui em cima é um ângulo, né? É ângulo abscidal, né? É a diferença entre duas vezes o ângulo abscidal, um ângulo, né? Duas vezes o ângulo abscidal é menos 2π radianos, né? Naturalmente, quando eu substituir as quantidades em SI, quantidades SI, o que eu vou obter é o ângulo em radianos aqui em cima, né? Que eu vou dividir por um período, né? Para obter velocidade, né? Velocidade angular, né? Ou velocidade de precessão. Então aqui eu tenho radianos, o cálculo numérico aqui sobra 468 10 na menos 7, tá? Radianos. Dividido pelo período orbital de Mercúrio, que é sabido, é o 0,241 ano, né? Terrestre. Então essa é a predição do Einstein para qual é, que é a contribuição da correção relativística, da relatividade geral, para a velocidade de precessão do Mercúrio, né? Para o seu periélio. O ΔΦ, né? Só a parte da relativística, é isso. 468, 10 a menos 7 radianos, dividido por 0,241 ano, né, que é o período de órbita do Mercúrio. Os experimentais medem a velocidade de precessão em unidades de segundo de árculo por século. A gente vai ter que, passo final, transformar as unidades, né, de radiano por ano para segundo de arco para segundo de arco por ano, perdão, radiano por ano para segundo de arco por século. Então, vai fazer a conversão para essas unidades que os experimentais usam, né, os astrônomos, né. Segundo de arco, que é o 2 linhas, né, por século. Então, é conversão encadeada, a gente chama em física 1. Né? Então, primeiro a gente em cima converte os ângulos, né, de radiano para segundos de arco, né. Então, primeiro de radiano para grau, né. Então, a gente sabe que 2π radianos é 360 graus, ou π radianos é 180 graus. E depois a gente transforma de grau para segundo de arco. A gente sabe que 1 grau tem 3.600 segundos de arco, né? Feito. Aí a gente consegue transformar esta quantidade que está aqui originalmente, calculada em radiano, para segundo de arco. Então, 468, 10 na menos 7,
feito as multiplicações das constantes que tem aqui, né, que é o 360 vezes 3600 dividido por 2π, sobra 40, tá? Da ordem de 40 segundos de arco. Tá? E embaixo a gente vai transformar o 0241 ano, né, que é o período de órbita do Mercúrio, em século, lembrando que um ano é 10 a menos 2, né, um centésimo de século. Né? E aí, claro, a gente faz a multiplicação e obtém Perdão, aqui já está dividido, né? Quando a gente faz as razões aqui, né, do 0241, 10 a menos 2, é questão dos números, conversão para ângulos aqui, né? O resultado final, né, já dividindo aqui pelo período, né, a gente obtém 40 arcos de segundo por século para a velocidade de precessão do periélio de Mercúrio, a contribuição advindo da relatividade geral, né, que é da ordem de grandeza, lembrando que eu fiz algumas aproximações, né, mas é da ordem de grandeza que estava faltando, né, do ponto de vista da comparação da teoria clássica de gravitação, ou seja, a predição para o período de precessão, a velocidade de precessão vindo da teoria clássica newtoniana comparado com o experimental. Tinha uma discrepância de 43 segundos de arco por século. Né? Essa discrepância, o Einstein conseguiu mostrar que ela advém da correção relativística. Né? Ele mostrou que a perturbação vindo do termo corretivo, né, que ele considera uma perturbação sobre o termo newtoniano, né, contribui exatamente com 43 segundos de arco por século, né, para a velocidade de precessão total. Então, se eu somar a velocidade de precessão clássica mais a velocidade de precessão vindo da correção relativística, aí tem o match, né, bate a velocidade de precessão medida com a velocidade de precessão teórica, onde na teórica a gente está contribuindo a parte clássica da gravitação newtoniana mais a correção relativística. Mas o Einstein mostrou explicitamente, né, que a discrepância do 43 segundos de arco por século advém explicitamente da correção relativística sobre a interação do Sol com o Mercúrio. O efeito é pequeno, mas a ordem de grandeza que ele obtém é exatamente a que faltava, né, na teoria. Por isso que é super importante essa questão da análise do periélio de Mercúrio do ponto de vista de confirmação experimental da relatividade geral, né, que é a versão mais geral da relatividade proposta pelo Einstein. Com isso, eu encerro, fazendo a apreciação de Mercúrio, eu encerro a nossa área, né, a nossa área de forças centrais. É longa, né, que eu fiz muita coisa. Fiz demais, tá? Eu cedi muito. Mas eu acho que ele é uma área bonita, assim, que a gente consegue fazer muita coisa de astronomia, muita coisa prática, né, aplicações práticas. E talvez para vocês, para o ensino médio, seja importante saber, né, mais do que ficar fazendo outras coisas mais abstratas de outras áreas, né. Então, eu acho que paga a pena a gente estender um pouquinho mais a parte de... Claro, tem mais coisa, tá? Eu cortei muita coisa quando eu faço essa disciplina para a física básica, né, o pessoal que não é licenciatura, né, pesquisa básica chama. A gente faz mais coisas sobre força central, porque lá tem mais créditos, né, são 6 créditos ao invés de 4, né? Mas eu acho que aqui está suficiente, né, para a gente cobrir bastante coisa, as aplicações em astronomia, né, em astrofísica para a questão de forças centrais, né. E aí a gente vai para a próxima área, que é sobre dinâmica de sistemas, né, de partículas, né, que é a próxima área que a gente vai... Lembrando que a gente já fez um caso particular, eu sempre sou repetitivo, mas eu digo, né, a gente já fez, na verdade, um sistema particular, né, um caso particular de sistema de partículas que é 2 partículas, né. Então, os campos de força central que a gente está interagindo ali, né, sempre tem o campo de força, tem uma partícula fonte do campo gravitacional ou do campo de força central, e a partícula de prova sujeita, né, que a gente obteve as órbitas para aquela partícula. Então, a gente já tratou como é que é um sistema de 2 partículas, a gente vai generalizar para várias, né, e, claro, vamos pegar também o limite contínuo, né, onde o número de partículas do sistema tende a infinito, né, e aí eu deixo de ter um sistema discreto de partículas para ter um contínuo, que é o chamado corpo rígido, né. Bom, para a gente analisar a dinâmica para o sistema de partículas, o ponto de partida é basicamente como é que a gente modela a interação entre elas, né. Lembra,
eu tenho o sistema, eu tenho duas análises que eu tenho que fazer, né? A interação entre as partículas do sistema, elas vão estar interagindo entre elas com as forças de interação, né? Por exemplo, ela pode estar interagindo via força central, uma a uma, mas também o sistema todo pode estar sujeito a forças externas, né? Aqui a gente tem que compatibilizar essas duas contribuições para a dinâmica do ponto de vista da segunda lei, né? A contribuição das forças externas sobre o sistema e a própria interação entre elas, né? Então, meu ponto de partida aqui é lembrar que, no caso da interação, especificamente entre as partículas do sistema, né, a gente vai utilizar, claro, do ponto de vista da análise dinâmica, a terceira lei, né, porque a gente tem os pares ação-reação de uma partícula interagindo com a outra, né. Aqui, então, a gente vai supor que a terceira lei de Newton é a versão forte dela, tá? A versão forte da terceira lei vai ser aplicada. Só para lembrar o que é versão fraca e forte, lá no início do semestre a gente analisou isso, né? A versão fraca da terceira lei de Newton, né, que é a lei de ação e reação, né, é só assumir que as forças exercidas, né, entre duas partículas que estão interagindo, que eu estou chamando de partícula alfa e partícula beta, né, o vetor força para ação e reação, né, a força sobre alfa devido a beta e a força em beta devido a alfa, né, são vetores antissimétricos, né? Basicamente, eu estou dizendo que as forças, os pares ação e reação, têm igual módulo, né? Obviamente, né? E têm sentidos opostos, né? Basicamente, é isso aqui. Então, essa é a versão fraca, tá? Lembrando que eles podem ter sentidos opostos, mas a interação, né? Os vetores força, né? Não necessariamente devem estar sobre a linha que conecta as duas partículas, né? Eu dei um exemplo, né? Onde eu obedeço a terceira lei do ponto de vista fraco, mas as forças, né? As forças do par, ação e reação, não estão sobre a mesma linha que conecta as duas partículas, né? O exemplo claro, que é sempre dado, né? É a interação eletromagnética entre duas partículas carregadas, né? Eu tenho duas partículas carregadas e ambas estão com velocidades, né? Elas são fontes de campo elétrico e magnético, né? A gente mostrou que do ponto de vista magnético, a força magnética não obedece à versão forte da segunda lei, ou seja, o par, ação e reação da força magnética não está sobre a linha que conecta as duas partículas. Só num caso particular isso ocorre, né? A maior parte do tempo os vetores forças, né, do par não estão sobre a linha. Isso, então, esta aqui é a condição fraca e, como eu falei para vocês, a versão forte, né, é que além de obedecer esta aqui, que é sentidos opostos, né, basicamente, mesmo modo de sentidos opostos, mas eu ainda vou impor, essa é a versão forte da terceira lei, né, eu vou impor isto, que a interação entre as duas partículas, eu tenho par, ação e reação, né, mas eu vou impor ainda que a interação é tipo central, né? A interação entre as duas partículas do sistema, duas quaisquer partículas do sistema, alfa e beta, as forças, né, do par, ação e reação, estão sobre a linha, né, que conecta as duas partículas, né? Ou seja, basicamente estou dizendo que esses campos de força são tipo campos de força central, né? Ou radiais, né? Claro que aqui é um caso, né? Aqui é atrativo, mas eu também poderia ter interação repulsiva, mas igual, o F alfa beta e o beta alfa tem que estar sobre a linha que conecta as duas partículas, né? Então, na maior parte do tempo, eu vou assumir que a interação entre as partículas do sistema obedece à terceira lei, versão forte. E, no caso geral, que qualquer campo de força obedece, é a versão fraca, né? Mesmo modo, os sentidos opostos. Com isso, eu já entendi como é que eu vou analisar a questão da interação entre as partículas, já estou rotulando, né, partículas, alfa, beta, usando letras gregas, né, alfa e beta. Aí vou definir então o centro de massa do sistema, né. Então aqui eu vou considerar que o meu sistema de partículas tem N partículas, N pequeno partículas, tá? Cada uma dessas partículas tem uma massa, tá? Eu vou chamar de M alfa, tá? É a massa das partículas, tá? Então a massa da partícula alfa é m alfa, né? Onde alfa vai ir, claro, de 1 até n. Tá? Então aqui eu estou designando as massas das partículas do sistema, das n partículas do sistema.
m-alfa é a massa da alfaésima partícula do sistema. Bom, para cada massa, claro, tem a localização. Aqui eu estou assumindo que o sistema é discreto, tá? Ou seja, eu tenho um número finito de partículas constituindo o sistema, tá? O N é finito. Eu tenho, então, que para cada massa dessas, obviamente, eu tenho a localização delas, né? Ou seja, eu tenho o vetor posição para cada uma dessas partículas, né? Cada uma das partículas do sistema estão rotuladas, estão designadas, né? Estão colocadas as suas distâncias a partir de um centro de sistema de coordenadas, né? A origem do sistema de coordenadas. Eu tenho os vetores posição, né? Os vetores posição da alfaésima partícula é R alfa, né? Vetor R alfa. Tá? Então, cada massinha, cada partícula, né? Eu estou assumindo pontuais, né? Cada massa tem associada a ela a sua localização a partir do vetor posição. Claro, e a massa total do sistema, que é o Nzão, né? A soma sobre alfa, né? Ou seja, sobre todas as partículas, né? Das suas correspondentes massas. Então, a somatória sobre alfa de m-alfa da massa total do sistema. Né? O vetor que então vai definir a posição do centro de massa, né? Ou seja, o vetor posição do centro de massa, no caso aqui discreto, né? É definido dessa maneira, né? O vetor posição do centro de massa, que é o Rzão, né? É 1 sobre a massa total e o produto, claro, né? O produto massa vezes posição somado sobre todas as partículas do sistema, né? Isso aqui eu fiz esse caso particular para o sistema de duas partículas logo que a gente começou o campo de força central. Eu mostrei para vocês como é que ficava a dinâmica de duas partículas, né? E o ponto de partida é, ao invés de usar o R1 e o R2, que é as posições das duas partículas particulares do sistema, a gente pode reescrever a dinâmica do sistema em termos da coordenada do centro de massa e da coordenada relativa, né, de uma partícula relativa a outra, que é o Rzinho. Né? Então, aqui, lá, a gente já tinha feito para o caso de 2, né, mas aqui a gente faz para o caso de N partículas. Né? A posição do centro de massa, o vetor posição do centro de massa é 1 sobre a massa total, somatório do produto massa vezes posição. Né? Isso para o caso discreto. Né? Se eu tomar um sistema contínuo, né, ou seja, o número de partículas tende a infinito, né, ou seja, eu deixo de ter um número discreto para ter distribuição contínua de massa, né? O que vai acontecer aqui é soma de Riemann, né? Então, em vez de somar discretamente sobre as massas, né? A gente vai integrar sobre as massas, né? Então, vai fazer a integração. A integração sobre as massas está fazendo o papel, no caso contínuo, do somatório, né? Sobre as massas do sistema, né? As massas das partículas do sistema. Então, somatório na massa vira um integral na massa, ou seja, um integral no elemento de massa dn, né? Posso assumir, então, que eu tenho massa distribuída continuamente, né? Eu consigo construir um elemento infinitesimal de massa. Né? O R que sobrou aqui dentro, que seria a versão R alfa, né? Esse R aqui nada mais é que o vetor posição, né? De um elemento infinitesimal de massa do sistema. Tá? Então, vou lá, seleciono um elemento infinitesimal de massa dentro do sistema, que eu localizo ele por o vetor R, né? Depois integro, obviamente, sobre todos os elementos infinitesimais, ou seja, faço a integração sobre todas as massas infinitesimais do sistema. Com isso, eu obtenho, então, um vetor posição do centro de massa no caso contínuo, né? 1 sobre massa total, a integral na massa, do vetor posição que localiza um elemento infinitesimal de massa. A aula que vem eu vou fazer em particular as contas dos dois casos, né? O caso discreto e o caso contínuo, para a gente ver como é que funciona, né, o uso das expressões do vetor posição do centro de massa. Né? Certo? Se eu tenho o vetor posição do centro de massa, que é o Rzão, né? A gente consegue agora exprimir, né, quem é o momento linear do sistema. Tá? Lembrando que eu estava falando a dinâmica, né, lembrando que do ponto de vista da segunda lei de Newton, né, a variação do momento linear, no caso de partícula única, né, está associado com a força externa. Né? A segunda lei diz que força resultante sobre uma partícula, um sistema, é igual à variação do momento linear. Né? Então aqui eu vou ter que fazer a distinção entre as forças sobre uma partícula dentro do sistema,
advido da interação entre elas e a aceleração que a partícula sofre devido à ação das forças externas. Então, aqui eu tenho um desenho esquemático, tá? Onde eu tenho meu sistema, tá aqui desenhado genericamente, né? E aqui eu só estou localizando uma das partículas do sistema, a alfaésima, partícula que tem massa m alfa. Claro que essa partícula que tem massa m alfa está interagindo com todas as outras partículas dentro do sistema, né? Então, ela tem interação própria com as outras, mas também se eu tenho força externa, né? Ela também está sob a ação dessa força externa. Então aqui eu vou ter que separar, né? Para a força total, a parte que advém das forças externas e o que vem da força de interação, né? Então, separando as duas partes da contribuição para a dinâmica de uma partícula que está dentro do sistema, né? A partícula tem massa m alfa, né? Então, a parte que é a resultante de todas as forças externas ao sistema, né? Sobre a em alfa, né? Sobre a partícula alfa, né? Eu vou chamar de F externo alfa. Então, F externo alfa é a força externa sobre a partícula alfa. É a força externa líquida sobre a partícula alfa. Tá? Isso é a interação da partícula alfa com o meio externo. Líquido, né? Todas as forças externas. E a outra parte é a interação da partícula alfa com as n-1 partículas restantes. Né? Se o sistema tem n partículas, eu tenho n-1 partículas que interagem com a partícula alfa, né? Explicitamente. Cada uma delas, a gente conhece a relação das forças, né? Então, a força sobre a partícula alfa, devido à interação com as outras partículas, né? Vão ser dadas pelas forças do par ação e reação, né? As forças F alfa beta, força sobre a partícula alfa devido à partícula beta, e claro, somado sobre todas as E beta igual a n-1 partículas restantes, né? Então, aqui eu tenho a força líquida externa, F alfa, sobre a partícula alfa, e eu tenho a força líquida interna sobre a partícula alfa, onde a força líquida interna basicamente é o somatório, né, das forças de interação da partícula alfa com todas as outras partículas, né, restantes, as n-1 partículas restantes, que eu estou chamando de beta, tá? Partícula beta, a betaésima partícula. Né? Então aqui eu tenho o somatório da força sobre alfa devido à betaésima partícula. Então, a força total sobre a partícula alfa, né, é a força externa sobre ela, líquida externa sobre ela, e a de interação com as outras partículas do sistema. Essa é a força total sobre a alfaésima partícula dentro do sistema. Né? Se eu escrever, então, como eu sei a força total sobre a partícula alfa, eu posso usar, então, agora a segunda lei de Newton, né, que relaciona força externa, força total, né, força total sobre uma partícula, e a taxa de variação temporal do seu momento linear. A gente sabe da segunda lei de Newton, né, que a taxa de variação temporal do momento linear da partícula alfa, né, do vetor momento linear da partícula alfa, que basicamente é dp alfa dp, né, é igual a força total sobre alfa, né, que tem a contribuição externa e interna. Lembrando que como a massa da partícula está fixa, né, isso a gente tem que massa da partícula vezes a aceleração da partícula alfa devido à força total, né, é dada basicamente pela segunda lei de Newton. Então, basicamente a gente vê daqui da segunda lei, né, que eu passar, por exemplo, que eu tenho derivada segunda, né, derivada segunda de R, né, eu posso passar para dentro dessa derivada segunda a massa, né? Então aqui no lado massa vezes aceleração pode ser escrito como derivada segunda temporal, né? Do produto MR, né? MR. E do lado direito, claro, a gente tem a força total, né? Sobre a alfa. Claro que e agora a gente aqui especificamente a dinâmica para a partícula alfaésima, né? A gente pode somar ambos os lados, né? Somar ambos os lados sobre todas as partículas, né, do sistema. Alfa igual a 1 até n. Né? Então, fazendo o somatório sobre todas as partículas em ambos os lados, a partir da segunda lei para uma partícula, né, a gente obtém isso daqui. Lembrando que o somatório aqui não vai só influenciar onde tem índice alfa. Né? Então, aqui no lado esquerdo, eu tenho a derivada segunda
temporal do produto M vezes R, que eu vou somar então sobre todos os alfas, né? E no lado direito, eu vou somar sobre todos os alfas as forças externas, ou seja, basicamente o que eu estou mostrando aqui é a força externa total sobre todas as partículas do sistema, né? Aqui eu estou somando sobre todas as partículas alfa, né? Alfa igual a 1 Tm, das forças externas sobre cada uma delas. E aqui o segundo termo é o termo de interação, né? Onde eu somei todas as contribuições possíveis da interação de uma partícula com outra, né? Somei sobre todos os alfas, somei sobre todos os betas, aqui eu já estou escrevendo explicitamente o F alfa int em termos do somatório em beta, né, das forças de interação, né, par, ação e reação F alfa beta. Né. Claro, tomando cuidado que alfa não pode ser, tem que ser diferente de beta, né, porque lembra, eu não tenho interação da partícula com ela mesma, né, eu não tenho auto-interação da partícula. Então, só tem que, nesse somatório duplo em alfa e beta, a gente tem que excluir o caso onde alfa é diferente de beta, né? A partícula não interage com ela mesma. Só interage com as outras partículas em torno, né? Lembrando, se a gente lembrar aqui, como eu disse para vocês, somada em alfa, as forças externas sobre cada uma vai dar a força externa total resultante, né? Força externa total resultante, o somatório sobre alfa sobre as forças externas sobre cada uma das partículas, né? E da definição do centro de massa, né? Lembrando que aqui, relembrando a definição do centro de massa, da posição do centro de massa, é 1 sobre a massa total, somatória em alfa, m alfa, r alfa, né? Da definição do vetor posição de centro de massa, eu consigo mostrar que massa vezes o vetor posição do centro de massa é somatória em alfa, m alfa, r alfa. Isso é importante que eu possa reescrever o lado esquerdo aqui na lei dinâmica para o sistema de partículas, né? Basicamente, o que está na esquerda aqui é derivada segunda temporal, somatória em alfa, m alfa, r alfa, basicamente é a massa total do sistema vezes o vetor posição do centro de massa. Do lado direito, esse somatório aqui é a força resultante total sobre as partículas do sistema devido às forças externas, e o segundo termo aqui é a força de interação líquida entre todas as partículas entre si, né? A interação entre si das partículas do sistema. Lembrando que elas formam pares ação e reação, né? Explicitamente. Que obedecem, claro, no mínimo a terceira lei, né, de Newton, a versão fraca, né? Ou seja, as forças têm mesmo módulo e sentidos opostos, né? Os vetores de posição são antissimétricos. Né? Com isso, eu vejo claramente que se eu tenho a versão fraca da terceira lei obedecida, a força total líquida, né, de interação entre as partículas do sistema, e que as partículas obedeçam a terceira lei, que na maior parte do tempo isso é verdade, né? A interação líquida, né, a força de interação líquida entre as partículas do sistema dá zero. Tá? Eu consigo ver que a dinâmica toda para um sistema de partículas é apenas dada pela força externa líquida total. A força total sobre cada uma das partículas do sistema. Devido às forças externas, né, é que vai dar toda a dinâmica. Né? Então aqui eu consigo escrever a lei dinâmica, a segunda lei, versão para um sistema de partículas. Massa total do sistema, multiplicada pela aceleração do centro de massa, né? Porque eu estou tomando derivada segunda sobre o vetor posição do centro de massa. Massa vezes vetor aceleração do centro de massa é igual à força total externa sobre todas as partículas do sistema, que é o F externo R, né? Lembrando que aqui o F externo R é a soma sobre todas as partículas das forças externas, né? Aplicada a cada uma delas. A parte da contribuição da interação entre si, devido à terceira lei de Newton ser obedecida, né, é nula, não contribui para a lei dinâmica. Essa é a equação dinâmica para o equivalente da segunda lei para um sistema de partículas. Tá? Na aula que vem, eu já estou me estendendo, eu vou voltar na aula que vem, a gente vai analisar em que condições o sistema de partículas vai ter momento linear do sistema conservado, né? A gente até dá para ver aqui claramente, né? Massa vezes a derivada segunda da posição, a gente pode escrever como massa vezes
a derivada da velocidade do centro de massa, né? Ou seja, a derivada do momento linear é a força externa, né? Total. Então, se a força externa total for nula, a gente vê claramente que o momento linear do sistema, né? Em r ponto, né? Vai ser uma quantidade conservada. Então, na aula que vem, eu vou partir da segunda lei, versão para sistema de partículas, e enunciar as leis de conservação, como a gente fez com o caso da partícula única, né? Conservação do momento linear do sistema, conservação de momento angular do sistema e conservação da energia mecânica do sistema. As três leis de conservação, agora para o caso de sistema sistemas de partículas, né? A primeira equação dinâmica que a gente vai sempre utilizar é a segunda lei para sistema de partículas, né? Massa total vezes aceleração do centro de massa é só igual às forças externas totais sobre o sistema, né? A parte de interação entre as partículas não tem relevância nenhuma para a dinâmica, né? Claro, desde que as partículas obedeçam, né? A interação das partículas obedeça. Terceira lei de Newton, versão fraca, né? Certo? Eu vou parar por aqui. Na aula que vem a gente retoma e faz aplicações, né? Mas o que eu vou fazer na aula que vem basicamente é mapear todas as leis de conservação associadas com sistemas de partículas. Eu vou fazer, claro, sempre começo com os sistemas que são discretos, né? Mas a gente vai sempre tentar extrapolar para o caso contínuo, certo? Termino por aqui, fico pronto para dúvidas, questionamentos, dicas, perguntas sobre os exercícios e assim por diante. Se não, para quem vai, boa noite, né? Nos vemos na quinta-feira. Continuamos com o sistema de partículas.